Doron Navital e Ariela Zeran comigo no estúdio. Então, Doron, eu sei que no passado você disse que é contra essa última operação para tomar a cidade de Gaza. Estamos falando de civis que foram para o sul e depois voltaram para a cidade de Gaza, certo? São áreas da cidade que as forças de defesa de Israel já conquistaram e depois deixaram. Me explique por que você é contra esse avanço final para tomar a cidade. Primeiramente, descrever isso como um último avanço é um pouco enganoso, porque não existe um último avanço aqui. Quero dizer, se tomarmos Gaza, isso significa que estamos controlando Gaza. Se estamos controlando Gaza, significa que estamos comandando a faixa de Gaza. Isso significa que somos a força de ocupação. Isso significa que agora teremos que ficar por anos tentando eliminar todos os operativos do Hamas. Então, o problema com esse último esforço, como eles estão tentando colocar, é que ele não corresponde a nenhum plano concreto sobre o futuro da faixa de Gaza. E deixando isso de lado, é claro, o contexto dos próprios reféns. Isso significaria risco à vida deles. E leve em consideração o fato de que o Hamas respondeu positivamente a uma oferta que nós fizemos no final, que nós delineamos. A última oferta? Sim, a última oferta. Você considera tudo isso e também que acredito que as forças de defesa de Israel tinham comando, tinham suas próprias reservas sobre se deveriam fazer isso e, de certa forma, como fazer isso. É por isso que estamos fazendo isso com muito cuidado. Sobre a última oferta, era um acordo parcial, 10 reféns vivos por um cessar-fogo de 60 dias, baseado no esboço de Witkoff. Mas as famílias dos reféns não aceitaram. Não acredito que seja a minha estratégia ou pensamento, mas se neste mundo incerto, em uma campanha como essa, houver chance de salvar 10 reféns vivos, vá em frente. Você não sabe o que vem depois, então você terá 60 dias. Nesses 60 dias você pode avaliar o que vem a seguir. Quero lembrar ao público que a campanha no norte foi concluída com tanto sucesso. No Líbano. No Líbano, por um ex-deputado meu, um soldado que cresceu sob meu comando. O interessante nessa campanha foi que não cruzamos o Litani, não conquistamos toda a faixa do Litani, nem empurramos o Hezbollah com força bruta. Mas fizemos isso em algumas etapas e, no final, isso é um grande sucesso. Então, precisamos colocar e introduzir um pouco mais de impacto. Mas não é diferente, pois o Líbano tem governo e Israel poderia... O Líbano tem um governo que alguns de nós nesses painéis estavam dizendo que deveríamos também atacar, e nós não fizemos isso, é claro, insistimos que não. Fomos muito inteligentes ao distinguir entre o governo libanês e o Hezbollah. Nós fomos muito comedidos em nosso esforço, e eu acho que Gaza, depois de 2 anos, e o contexto geral em que Israel está na escala global, isso faz parte de que a guerra não acontece apenas naquelas colinas ou onde está a posição do último tanque. Está acontecendo em todo lugar. Acontece no Iêmen, acontece na Europa e nos parlamentos. Está acontecendo nas opiniões públicas lá fora. Israel não é uma ilha isolada. Israel integra o Ocidente na Aliança Ocidental, a Europa e os Estados Unidos. Precisamos ser mais cautelosos e definir o próximo passo, apresentando um plano concreto para o futuro de Gaza. Se me permite, os líderes europeus também têm suas próprias considerações políticas. Israel realmente deveria levar essas considerações em conta ao tomar suas próprias decisões sobre segurança? Israel deve agir com inteligência. Aprendemos sobre segurança em 7 de outubro. Nós não alcançamos segurança nos defendendo até a morte atrás de muros de concreto. Você alcança segurança ao ser inteligente nos movimentos, incluindo ações dinâmicas, militares e de formulação de políticas. Acho que nosso erro está aí. Falta um plano estratégico e nem há consenso entre os israelenses sobre o próximo passo. Há muita divisão aqui. Quero falar sobre algo. Talvez você queira comentar aqui, porque, segundo relatos, o presidente Trump deu ao primeiro-ministro Netanyahu apenas algumas semanas para terminar a guerra em Gaza. Ele está muito impaciente para encerrar isso. Ao mesmo tempo, há uma reportagem no Washington Post sobre seu plano para Gaza. Ele está chamando de Fundo de Reconstrução, Aceleração Econômica e Transformação de Gaza, ou Fundo de Reconstrução, Aceleração Econômica e Transformação de Gaza, que é a sigla em inglês. Ele está basicamente falando em retirar todos os civis de Gaza e construir o grande plano dele, o Trump Riviera. Qual foi o impacto disso? Sim, é uma continuação do Riviera para a reconstituição. Você pode chamar como quiser. No final das contas, o plano vindo de Washington é realocar temporariamente a população de Gaza. Agora devemos saber que esta é a única zona de guerra na história moderna em que a população civil não foi autorizada a sair. Agora não é permitido sair pelo Egito, pois a fronteira está fechada.
Na verdade, está reforçando a fronteira e mobilizando dezenas de milhares de soldados para impedir que habitantes de Gaza fujam. Algo inédito, não ocorreu na Ucrânia, Síria ou Irã. Eu preciso discordar em certa... Não, isso é um fato. É claro, os egípcios não são ingênuos o suficiente para permitir isso. Mas este é o único que é tratado. Esse argumento não funciona e faz parte do conflito israelo-árabe há anos. Ok, nós conquistamos o Sinai, nós o devolvemos, ficamos com a faixa de Gaza. Os egípcios não querem o parlamento palestino em suas fronteiras, o que faz sentido. Mas por que é aceitável para o sírio fugir do bombardeio químico do regime? Ir para a Turquia ou Jordânia é possível, mas em Gaza não se pode fugir da guerra. A questão síria não se relaciona ao conflito israelo-árabe. O conflito começou em 1948 ou até antes, quando meu avô chegou a Israel no século XIX. Minha mãe nasceu na cidade inteira. E esse é um conflito entre nós e os palestinos que precisava ser resolvido de alguma forma. Se você acha que Trump e Adam ou Bibi podem transferir o problema palestino para outro lugar, isso não acontecerá. E aqueles Gaza... Parte da estratégia do Hamas é aumentar vítimas civis. Sabemos disso. Impedir que essas pessoas saiam não as condena à morte? Hamas é um inimigo concreto, um inimigo brutal, e nós lutamos contra o Hamas. Mas se acharmos que podemos eliminar o Hamas importando o problema palestino para algum outro hemisfério, isso não vai acontecer. Essa é a questão. Quem receberá os habitantes de Gaza? Se o Egito tem preocupações legítimas ou não, o fato é que eles não estão permitindo que as pessoas fujam de uma zona de guerra ativa. E eles não estão sozinhos nisso. Todo o mundo árabe apoia o Egito nessa decisão. Agora, quais são as implicações disso? O sofrimento constante dos civis em Gaza também dificulta as operações de Israel. Estamos colocando em risco os dois pilares, os dois grandes pilares da história do conflito israelo-árabe, que são a paz com o Egito e a paz com a Jordânia. O que vocês estão oferecendo agora, sob o pretexto de que esta é uma espécie de zona de guerra e deixem-nos ir, é realmente destruir o principal pilar, a principal conquista do governo anterior, que é a paz com o Egito. É preciso muito cuidado. Toda a história disso é... O Egito não foi até certo ponto cúmplice em armar o Hamas. Quero dizer, eles não conseguiram as armas de... E o dinheiro que deixamos passar pelo Catar? Somos cúmplices? Digo, a história é complicada. Eu concordo, só estou dizendo que o Hamas... O que estou tentando dizer ao nosso público é que o conflito árabe-israelense é tão intricado e... As regras comuns não valem. Exatamente. Tudo bem, eu preciso seguir em frente. Eu preciso seguir em frente, gente. Me desculpem. Obrigada. Obrigada a vocês dois.